O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia promove amanhã, às 4 da tarde, uma visita guiada às instalações para mostrar ao público o resultado do recente processo de restauração de 13 pinturas do acervo próprio do Instituto. As telas, pertencentes aos séculos XIX e XX, retratam figuras da história baiana e foram selecionadas pelo estúdio Argolo Antiguidades e Restaurações para serem recuperadas. O encontro vai ser coordenado pela museóloga Rita Fonseca, com a presença do professor e restaurador José Dirson Argolo, que conversa conosco agora aqui no Issa Bahia. Nosso convidado nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui, falando para os ouvintes da rádio à Tarde FM, né? Pois é, e esse trabalho de restauração, que é um trabalho digno de aplausos, porque contribui para a preservação da história, da memória baiana, né, professor? Principalmente. E o acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes, principalmente em se tratando da sua pinacoteca de retratos. Eu acredito que seja a maior coleção de retratos do norte e nordeste do Brasil. E essa coleção, que foi formada com obras do século XVIII, XIX e principalmente XX, retratam personagens extremamente importantes da história da Bahia, abrangendo desde a época da colônia, do Império e da República. No caso dessas 13 telas que foram restauradas, telas dos séculos XIX e XX, conta pra gente um pouquinho de como é que se dá esse processo de restauração. Primeiro, o estado em que estavam essas obras, o que foi feito e hoje prontinhas já, né? Perfeitamente. As pinturas geralmente são objetos extremamente sensíveis. Porque o que é uma pintura? É uma camada milimétrica de tinta sobre uma base de preparação que está sobre uma tela, na maioria das vezes, em alguns casos, uma madeira. Sendo Salvador uma cidade de clima quente e úmido, as pinturas são muito sujeitas aos problemas apresentados por esse clima quente e úmido. Se deterioram facilmente. E que se deterioram facilmente. Devemos também lembrar aqui no momento que nossas instituições, por falta de recursos, muitas vezes não têm as condições adequadas ou não tiveram no passado para armazenar este acervo. E as patologias mais sérias que atacam as pinturas são justamente aquelas provocadas pela umidade, pelos problemas existentes nos telhados, são que, pelas infiltrações. São fungos? Então, a umidade provoca a presença de fungos, de escorrimentos de água que vão manchando as pinturas e principalmente pelos insetos xilófagos. Então, os nossos famosos cupins, sim, que atacam as molduras, atacam também o chassi, que é aquele engradado de madeira que sustenta as telas, e sendo também as telas produzidas com ricas em celulose, não é? Que são telas feitas de algodão ou de linho. Então, o alimento principal do cupim é a celulose da madeira ou então dos tecidos. Então, isso provoca danos muito sérios às telas. A restauração, ela abrange a recuperação da tela, mas também das molduras, de tudo. Perfeito. Nós estamos devolvendo as telas ao Instituto completamente restauradas, inclusive todas já emolduradas. E temos tido, ao longo desses anos, o cuidado de conseguir no mercado
telas com aspecto de molduras antigas. Porque na maioria dos casos, sobretudo do acervo do Instituto, quase 80% das molduras originais confeccionadas em madeiras e douradas foram destruídas pelos insetos xilófagos, pelos cupins. Então, as novas molduras que a gente está colocando já são de madeiras reflorestadas, mas com a aparência de molduras antigas. Então, são molduras já industrializadas, mas que preservam aquele aspecto das molduras antigas, inclusive douradas, com relevos e tudo, para que fiquem compatíveis com os retratos de época. Antes de eu passar a bola para Ernesto, que quer fazer uma pergunta também, mas quanto tempo dura uma restauração como essa? E até para a gente ter uma ideia, essas telas que foram restauradas, elas têm que tamanho, mais ou menos? Olha, essas últimas telas variam mais ou menos de 1 metro por 1 metro a 50 por 60 normalmente. Agora, eu gostaria de lembrar o seguinte, que devido à sensibilidade das pinturas, elas, após pintadas, os artistas tinham o hábito de dar uma camada de verniz. Isso prejudica a restauração, não? Não. Essa camada de verniz protege a pintura dos agentes externos. Por exemplo, se alguém coloca a mão ou às vezes até um escorrimento de água, muitas vezes o escorrimento atinge o verniz e não atinge a pintura. Mas com o passar dos anos, o verniz vai oxidando, vai amarelando e vai se tornando amarronzado e muitas vezes vai modificando as cores da pintura e escondendo, em alguns casos, figuras secundárias, no caso de uma paisagem, de uma tela que trata de algum tema histórico, algumas figuras em segundo ou terceiro plano desaparecem. Então, uma das técnicas mais difíceis e mais delicadas no trabalho de restauração consiste justamente no processo de limpeza das pinturas. Porque o restaurador tem que encontrar uma fórmula química capaz de remover aquele verniz sem atacar a camada pictórica. Quer dizer que o verniz é retirado da tela? O verniz é retirado da tela. Ele é removido delicadamente com bastonetes de algodão embebido naquela fórmula química previamente testada pelo restaurador. Quando isso não é possível, já houve casos de eu ter que fazer a remoção com um bisturi cirúrgico e uma lupa binocular microscópica. Caramba. Onde que vai exigir do restaurador, vou dizer, uma habilidade extremamente grande para que ele vá levantando milímetro a milímetro aquela película já amarronzada para ir descobrindo a camada original da pintura. Acabou me dizendo, leva quanto tempo em média a restauração? Depende do tamanho da tela e da complexidade da tela. Por exemplo, nesse conjunto último de telas do Instituto, houve telas que nós demoramos 2 meses numa única tela. E às vezes aquelas mais simples você pode restaurar em 1 semana, em 15 dias. Porque um outro processo que é muito comum nas pinturas é devido justamente ao movimento de dilatação e retração dos tecidos ou das madeiras pelo recebimento da umidade, é o aparecimento de craquelês e, logo após, o descolamento da camada pictórica. Quer dizer, além da delicadeza da remoção dos vernizes, temos depois que enfrentar o problema da fixação da camada pictórica. E muitas vezes ocorre da fixação ser feita antes, porque a pintura que está em estado de descolamento muito avançado, ela não aguentaria um processo de remoção de limpeza da camada pictórica sem antes fazer a fixação. Depois, o outro problema sério é que tanto os tecidos, por exemplo, são comumente atacados pelos insetos, que muitas vezes corroem
parte da pintura, do tecido, deixando apenas a base de preparação. Quando não perde também parte dos tecidos. E aí vai precisar de enxertos de tecido, de se fazer próteses, da gente ter uma busca por encontrar um tecido com a mesma trama, com a mesma urdidura, com a mesma espessura, para fazer aqueles enxertos. E depois temos que fazer o problema do reentelamento. Toda pintura antiga, cujo tecido já está fragilizado devido a fungos, ataque de insetos, vai precisar se colar no verso da tela antiga uma nova tela. Esse processo é conhecido como reentelamento. Rapaz, Todas muito essas detalhe, telas né? passaram por um processo de reentelamento. Professor Zé Dilson, esse trabalho tão técnico, tão especializado, e é arte também, né? O senhor estava falando da destreza que precisa para fazer a remoção da camada de verniz. Agora, gasta-se um dinheiro razoável, tempo de quem trabalha, o senhor não se tornou um restaurador que é ontem, já tem a sua vida inteira aí aprendendo, pesquisando, estudando, é um professor também da área, né? E depois essas obras restauradas à custa de algum dinheiro, de muito trabalho, voltam para ambientes que não estão adequados ambientalmente, ou seja, exposição à umidade, a todos os agentes ambientais e agentes biológicos também que afetam numa terra que tem tantos acervos, e acervos privados, como é o caso aí do Instituto Histórico. Não está faltando um investimento, um empurrãozinho nas instituições de memória daqui da Bahia, para que elas tenham reservas técnicas adequadas para guardar esse material? Principalmente, né? Toda grande instituição, todo museu, tem necessidade de ter uma reserva técnica climatizada para a guarda daquele acervo que não está sendo exposto. Outra coisa que é necessário é o investimento na formação profissional. Infelizmente, na Bahia, nós não temos um curso de formação profissional em restauração. O que existe, e que eu fui professor 32 anos na Escola de Belas Artes, eram 2 disciplinas voltadas para a conservação e a restauração, que era a restauração da obra de arte 1, criada em 1953, com a vinda do professor João José Rescala para a Bahia. A Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia é a 2ª escola de nível superior do Brasil a ter criado, sempre é bom lembrar, né? Perfeito, a ter criado uma disciplina voltada para a restauração. A primeira foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nos anos 90, eu e a professora Ana Maria Vilar criamos a Restauração 2, mais voltada para a restauração de esculturas. Mas, infelizmente, por falta de recursos e apoio das instituições, até hoje a minha escola, eu acabei me aposentando sem ver a escola criar um curso de especialização em restauração. Porque, sendo Salvador uma das cidades que possui um dos mais importantes acervos artísticos e históricos do país, a ausência de um curso de formação de um profissional da área de restauro põe, de uma certa forma, em risco todo esse acervo. Claro. Porque a maioria das construtoras que estão hoje se infiltrando nesse mercado, muitas vezes vão contratar pessoas que foram ajudantes do meu ateliê ou de outros colegas, ou que passaram simplesmente por uma disciplina. Como é que se forma um restaurador aqui na Bahia, professor? Pois justamente. Tem que querer muito, né? Perfeito. Tem que primeiro ter uma vocação muito grande, geralmente ser um apaixonado por história e investir na sua formação profissional. No meu caso, por exemplo, eu fui aluno da Escola de Belas Artes da UFBA. E logo após a conclusão do meu curso, eu consegui uma bolsa de estudos doada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e com o apoio da própria UFBA, e eu consegui passar 2 anos na Itália,
Então, eu me formei pela Universidade de Florença e, graças ao meu antigo mestre, Romano Galeffi, que tinha sido colega do reitor da Universidade de Firenze na época e também superintendente, o professor Carlo Ludovico Raguiante, eu consegui, através de Galeffi, que o Raguiante me conseguisse um estágio especializado num dos mais importantes centros de restauro de Florença, que era a Forteza da Basso, e depois no Opifício della Pietribura. Então eu tive essa felicidade, com o apoio antes do professor Calderon, Valentim Calderon, que era um homem visionário, que tinha o ideal de criar na Bahia um grande centro de restauro. A minha ida para a Itália foi dentro desse sonho de Calderon de criar um grande centro de restauro. Eu fui para a Itália e Liana Silveira foi para a Bélgica, justamente para nos especializarmos, para, na volta, assumirmos a direção ou os cargos principais desse centro de restauro, que foi sonhado, mas infelizmente não chegou a ser realizado. Nessa tese, só para falar dos acervos que a gente tem aqui, teria lugar para quantos Zé Edison aqui trabalharem? Pelo menos uns 30. Olha só. Pelo menos uns 30. É impressionante, Jefferson, a gente tem essa pelo menos uns 30. Muitos séculos de construção de civilização, que agora, professor, quantas instituições de memória daqui da Bahia têm uma estrutura própria, um laboratório de restauro e de conservação de documentos? Olha, de documentos, eu acredito que apenas a Fundação, que é ligada ao antigo Banco Econômico lá embaixo, como é que chamaria? Fundação Clemente Mariani. Clemente Mariani. Tinha até recentemente. Também na época do auge da Odebrecht, né, eles criaram um laboratório de restauro ligado ao Mosteiro de São Bento da Bahia, voltado justamente para a documentação de documentos históricos, né, para a restauração de documentos históricos. Mas, infelizmente, pelo que eu estou sabendo, o laboratório de São Bento... Na ABI tem, a Associação Baiana de Imprensa tem o seu pequeno laboratório, mas é tudo muito caro. É tudo muito, muito caro e tem que ter gente especializada para fazer. E dinheiro, né? E dinheiro. Agora, felizmente, atualmente, por exemplo, se alguém quiser se especializar, pode, por exemplo, recorrer a Minas Gerais. O curso mais importante de restauro no Brasil é o SECOR, criado pela minha amiga Beatriz Coelho, ligado à Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá, sim, tem um excelente curso com químicos, com físicos, com biólogos, porque a formação do restaurador não está exclusiva, embora ela esteja centrada na história, ela tem que estar centrada muito também nas técnicas de pintura ou de escultura, numa certa formação em biologia, porque nós, restauradores, estudamos biologia, estudamos química também, né? Física, porque temos que conhecer os males que atacam as obras de arte, quais são as principais patologias que atacam as obras de arte e como evitá-las. E uma das mais importantes, por exemplo, é os efeitos da luz. Então, no museu, numa coleção particular, não pode ter incidência de raios luminosos, nem do sol... Nem de flash. De flash talvez seja o menos. O menos. O pessoal reclama, não pode tirar uma foto no museu. Na verdade, eu vi o flash, embora tenha uma luz intensa, mas ela vamos dizer assim... Né? É um flash mesmo. No caso, por exemplo, da Mona Lisa, não se permite a fotografia com flash, porque é uma fila permanente para visitação. Então, se deixar ligar, aquilo praticamente vai ser um refletor permanentemente ligado. Inúmeros flashes. São milhares de flashes. Olha que curioso, né? Conhecimento de biologia, de física, de química. De química e um apaixonado por história, como o senhor comentou também, porque é preciso compreender a obra de arte, não é? Perfeito. Muitas vezes uma obra muito antiga, os elementos, porque esse ou aquele elemento... Essa compreensão histórica é fundamental também. É fundamental. Eu, quando era professor, que me aposentei em 2015, eu dizia sempre para os meus alunos que uma obra de arte
é como um paciente doente. Então, eu fazia muito parâmetros do restaurador com o médico. Um médico só pode propor um tratamento ou receitar um remédio adequado para um paciente se ele conhece a anatomia humana, o funcionamento dos órgãos e tudo. O restaurador precisa conhecer como uma obra de arte é produzida. Como foi que o pintor chegou àquele resultado? Não é? Quais os materiais que ele empregou para compor uma obra? Porque a partir daí é que ele vai saber os comportamentos de cada um daqueles materiais diante dos agentes físicos, químicos e atmosféricos. Eu já vi o que o professor Zé Edilson está falando aqui, Jefferson, quando ele fez uma proposta para o restauro das obras de arte lá do Museu Casa de Rui Barbosa, porque cada obra de arte tem ali um prontuário mesmo, como de um paciente. Sim, tem sim. todas as informações, onde é que está afetado, que tipo de patologia teve ali. É exatamente isso que ele está dizendo, é um prontuário mesmo. É o quase um prontuário médico. E tem ali a prescrição do tratamento também. Perfeito, Né? perfeito. Tanto que dessas obras do Instituto que nós restauramos durante esses últimos anos, de 89 para cá, de cada uma delas eu produzo um dossiê onde Isso. consta a ficha técnica, o estado de conservação quando eu recebi, as patologias que atacaram, os tratamentos, os materiais utilizados, além de todos os dados históricos, quando possível, de biografia, biografia do autor, biografia do retratado, tudo isso eu forneço impresso ao Instituto Histórico de Um relatório completo, né? E o senhor vai participar da visita guiada amanhã. Perfeito, perfeito. Que vai ser uma satisfação a mais, certamente, não é? Sim, com certeza. Porque é o tipo da iniciativa que leva, não é, o público para o contato exatamente a essa história toda, né? Perfeito, perfeito. E tem obras curiosíssimas no acervo do Instituto Histórico, não só restauradas agora, mas, por exemplo, tem um retrato da conhecida mulher de bigode, né? Sim, sim. Uma das baronesas da Casa da Torre, né? Que é um retrato extremamente curioso, né? Talvez um dos mais antigos do acervo do Instituto Histórico. É uma peça do século XVIII, com uma majestosa moldura dourada, e ela está lá com a tiara, com todas as suas joias, com o manto, né? É um retrato que sempre causa muita curiosidade, né? Professor José Edilson, Paulinho quer fazer uma pergunta para o senhor também. Bom, a pergunta que eu ia lhe fazer, eu acho que o senhor acabou respondendo agora sem querer. Qual foi, durante todo esse tempo de trabalho, qual foi uma das telas que mais lhe emocionou para fazer a restauração? O senhor olhou assim para ela e se viu até lá no dia que foi feita, viajou no tempo realmente? Olha, foram várias. Por exemplo, o retrato de Castro Alves, que desde a minha adolescência eu era um apaixonado por Castro Alves, já declamava os seus poemas na escola lá em Jaguaquara, como também o retrato de Rui Barbosa, o retrato de Dom Pedro I, um dos mais importantes do acervo, da autoria de Antônio José da Cunha Couto, que se encontra no Salão Nobre. E são assim, retratos quase em tamanho natural, né? Esses são em tamanho natural. Né? O Dom Pedro I, o Dom Pedro II, a princesa Leopoldina, a imperatriz Teresa Cristina. Tem também vários retratos dos reis de Portugal, né? Dom João VI, Dom João V. Né? É um acervo extremamente importante. Como é que nasceu essa sua paixão pela restauração de obras de arte, professor? Olha, eu desde criança, em Jaguaquara, já nos meus 5, 6 anos, a minha família, os meus avós já falavam do hábito que eu tinha de estar riscando os passeios das residências, trazendo problema lá para o meu pai, com carvão, fazendo desenhos e tudo. Então é uma vocação muito natural que foi incentivada pelos meus mestres do antigo colégio Telo Egídio, onde tive a minha formação. Esse Telo Egídio que produziu foi muito quadro, né? Muita gente que saiu Muita lá. gente, né? O colégio dirigido pelo professor Carlos e a professora Estela Câmara de Boá, minha professora extremamente querida. No ano passado eu ofereci à cidade um busto dela
feito pelo Osmundo Teixeira, lá de Itabuna, né? E ofereci à cidade, está hoje em frente ao Colégio Taylor Egídio, né? Então, foi uma paixão. Depois da minha vinda para Salvador, aos 14 anos, descobri essa cidade, na época ainda com seu acervo quase todo preservado, né? Então, eu me apaixonei por Salvador aos 14 anos, vim morar definitivamente aos 18, né? E já, quem sabe, lá dentro já com essa vocação, né? Então, a cidade de Salvador talvez tenha sido a causa da minha paixão pela restauração e desse desejo de me dedicar à preservação. Rica e com acervo de sobra para ser restaurado aí, pelo que o senhor comentou, inclusive, um bom mercado aí para restauradores em geral. Sim, é um Mas bom pelo que eu estou vendo, está faltando restaurador aqui na cidade. É isso. Para a Bahia é uma alegria ter um professor Zé Edilson, né? É um motivo de orgulho para a Bahia. E, ao mesmo tempo, um motivo também de um puxão de orelhas para a Bahia. Só tem um Zé Edilson. Era para a gente ter vários discípulos aí, porque o que não falta é acervo para ser conservado, restaurado aqui, né, professor? Nós temos algumas outras pessoas que se dedicaram também, como a professora Ana Maria Leite, que foi professora da Escola de Belas Artes, alguns outros colegas que tiveram a sua formação na Itália, na mesma universidade que eu tive, como Bruno Visco, que eram profissionais do IPAC, mas infelizmente nos últimos anos, em vez do governo do estado incentivar a permanência desses ateliês de restauração e até ampliá-los, o que houve nos últimos anos foi a extinção desses ateliês. Praticamente o IPAC, que até 10 anos atrás ainda restaurava boa parte dos acervos das igrejas, foram deixando a iniciativa privada, essa iniciativa de restauro, e reduzindo cada vez mais as suas equipes. As pessoas iam se aposentando, não tinham incentivo. Não teve renovação de quadro. Não teve uma renovação. Então, praticamente, o ateliê do IPAC fechou. O do IFAM, antigo, fechou, estou tentando agora reativar. Hoje a gente praticamente contamos com o ateliê do Museu de Arte Sacra da UFBA. Pois é, um movimento todo contrário, né? Em vez de valorizar esse setor. São os mais restauradores, mais técnicos de restauro e de conservação. Perfeito. Muita gente aí, muito trabalho. Um grande investimento nessa área. Professor José Edilson Argolo, que vai estar amanhã participando dessa visita guiada lá no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, apresentando essas 13 pinturas do acervo do Instituto que foram restauradas, telas dos séculos XIX e XX. Um prazer conhecê-lo, conversar com o senhor, professor. O prazer é todo meu de estar aqui prestando essas informações que eu considero úteis para os ouvintes da rádio, né? Convidá-los para visitarem o acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, né? Que é um acervo extremamente importante, que vem sendo mantido nos últimos anos, graças ao empenho de Dr. Jorge Calmon, de Consuelo Pondé de Sena, como é o nome, Valdemar? Doutor Eduardo Moraes de Castro, e atualmente de doutor Joaci Góes, né? que são os últimos diretores dessa instituição. Né? É uma instituição que precisa realmente de recursos para manutenção, porque não é apenas o acervo de pinturas, mas o acervo de mobiliário, de documento. É um repositório perfeito, é um repositório da verdadeira história da Bahia. Né? E é a nossa história que tem que ser preservada. Não é por acaso que é chamada a Casa da Bahia. A Casa da Bahia. Professor, foi um prazer, muito obrigado. Que vários José Dirson apareçam por aí. Muito obrigado. Uma satisfação. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? E convido os ouvintes da rádio para visitarem o acervo do Instituto Histórico, que com certeza terão muito que aprender. Certamente. Muito obrigado. Agora 8h01 na tarde, fim.